Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais um episódio, o sétimo episódio do nosso podcast Devaneios de uma Psicóloga, com o Guilherme Cardoso. Olá, Gui. Oi, Dani. E aí, tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. Estamos eu e o Zion aqui hoje, ó. Para quem não conhece o Zion, Ele ele é é o o nosso dono do boss. espaço oficial, né? Leva o nome. Como a gente tá sem local de gravação ainda aqui direito, eu tô no chão, então ele tá aqui do meu ladinho. Ele vai fazer algumas participações bem pontuais. Ótimo. Vamos E lá aí, para o tema de hoje? certo? Vamos. Hoje é um tema que, até onde eu sei, nasceu realmente dentro da psicanálise, né? Derivado não, o termo saiu a partir de um psicólogo. É um psicólogo americano chamado Abraham Maslow. Sim, da pirâmide de Maslow. Isso. E né, o tema, na verdade, de abordado hoje, então, é sobre pertencimento, né? Uh, a necessidade de pertencimento que a gente tem, e como a gente procura estar dentro de grupos que a gente se identifica, né? E como isso funciona hoje em dia com a internet, quais são as ramificações que isso acaba criando com a tecnologia, né? Porque aí a gente consegue interagir com vários grupos ao mesmo tempo. Então eu não sei como isso acaba afetando, porque na teoria original de Glasgow, falando de um modo super básico, obviamente, ele fala que o pertencimento afeta a autoestima diretamente, né? Então, como é hoje em dia, né? Porque a gente pode acabar entrando em vários grupos sem pertencer exatamente a nenhum, sei lá. E como você encara isso? Como você fala sobre isso? Qual a importância real disso? Se é uma invenção nossa? Sei lá. É um tema que eu não conheço muito e acho que hoje eu, diferente do que eu faço geralmente, eu vou mais ouvir do que pontuar. Boa.
Bom, quando a gente fala da pirâmide de Maslow, eu lembro que eu vi, mas eu realmente não tenho muito repertório para isso. Vamos falar do pertencimento de acordo com a minha área de atuação, com o conhecimento e tudo mais. E você tem muito que agregar, porque acho que vai ter umas ideias bem bacanas aqui sobre isso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, e agora que você falou, já foi gatilho, que veio um monte de coisa na minha cabeça. Mas do quanto, porque aí entra Bauman, a liquidez e tudo isso, eu tô ligando tudo agora na minha cabeça e como faz sentido o momento que estamos, achei genial. Mas a gente tem uma necessidade de pertencimento, a gente já falou disso em outros podcasts aqui, para uma definição de personalidade. Parece muito estranho, mas temos. Principalmente na adolescência. É estranho quando um adulto, uma pessoa muito mais velha, ainda tem essa necessidade, mas às vezes a pessoa precisa continuar entrando em grupos para tentar se definir como algo ou alguém. Mas a gente fala que essa necessidade de pertencimento começa muito na adolescência, na infância não existe muito essa questão, né? E aí começa aquele eguinho do adolescente, ele precisa ser alguém. Para que ele seja alguém, ele precisa ter uma figura de autoridade, uma figura ali que represente algo especial, ou que ele se inspire ou idealize. E aí a gente já pode pensar, por isso eu pensei em você, estou pensando várias coisas. Temos pessoas até hoje assim, né? Adultos assim, não é mesmo? Que precisa de uma pessoa ali que direcione, que não é nem oriente, é que direcione mesmo, que controle ali a vida daquela pessoa. Só que antes, estou pensando ao mesmo tempo falando, só que antes não tinha essa questão da internet que temos hoje de rede social. Então, assim, se eu escolhesse um grupo, tenho lá meus 15 anos, meus 14 anos, um grupo que eu queira ser acolhida e pertencer àquele grupo, porque eu acho as pessoas daquela escola descoladas, e eles são um grupo que escutam heavy metal. Não necessariamente eu gosto de heavy metal, às vezes eu gosto de pagode. Mas, dentro daquela escola, o grupo de heavy metal é mais descolado, eles têm as bandas, nananana. Mas no fundo eu gosto de pagode. Mas aí eu entro naquele grupo para tentar definir uma personalidade, né, encontrar as pessoas que eu me inspiro para tentar ser igual. E é um com o outro, na verdade, né? Sempre tem um mais popzinho ali, mas é um com o outro, na verdade. E aí eu cresço e só depois de muito tempo, se eu tiver um mínimo de autoconhecimento, um mínimo, eu vou começar a entender que eu gosto de pagode, que eu queria participar de um grupo de pagode, tudo isso. Senão eu posso passar uma vida inteira achando que eu gosto de heavy metal, usando a roupa do heavy metal. Na verdade, eu só gosto daquilo porque é a única coisa que eu conheço. Mas eu pertenço àquele grupo, não quer dizer que aquele grupo pertence a mim. Faz sentido? Uhum. Sim, faz. Agora, hoje, e aí estou pensando várias coisas muito interessantes que você trouxe. Hoje eu posso participar de vários grupos, mesmo que outras pessoas não saibam. Então, a internet, a tecnologia, né, as mídias sociais, elas deixam que a gente entre. Então, eu posso gostar de heavy metal e escutar no Spotify, no meu fone de ouvido, um pagodão. E não necessariamente alguém vai ficar sabendo. Acho que tem uma pluralidade mesmo de grupos. Aí eu vou entrar sempre no autoconhecimento, que eu vou defender a minha causa. Se a pessoa tem um nível mínimo de autoconhecimento, ela consegue migrar por aqueles grupos e pertencer àqueles vários grupos, e aqueles grupos, né, aquela característica daquele grupo pertencer a ela. Se ela não tem, ela pode ficar bem confusa, e é uma coisa que a gente já falou naquele vídeo do cancelamento. Sim. Ela pode entrar em várias, se inspirar e idealizar várias pessoas que, na verdade, não tem relação alguma com a essência dela. Mas todos nós temos uma necessidade de pertencimento. Acho que isso entra até na antropologia, né? Uhum. Essa questão do grupo, de ter alguém, as religiões, né? Então, são diferentes religiões, e aí a gente se identifica com alguma ou com nenhuma delas, né? Mas quem pratica uma religião identifica mais com um grupo, e aí faz parte daquela egrégora, daquele grupo, e se torna um pouquinho do grupo. O mal do grupo, se a gente for refletir, é que você pode até tirar um pouquinho da sua essência para tentar pertencer ali, né? Não sei o que você acha disso, mas é muita coisa que eu vejo, principalmente numa religião, né? Você deixa alguma coisinha para seguir aquelas regras. Exatamente, eu acho que a religião em si, ela é o exemplo perfeito do pertencimento em si, né? Do que a gente está falando. Porque
uma coisa que provavelmente você já me ouviu falando, e quem tem mais contato comigo já com certeza me ouviu falando, que a religião acaba fazendo muito bem para certas pessoas. São aquelas pessoas que não se encontram em lugar nenhum, que têm dificuldade de relacionamento, de comunicação, e dentro da religião eles acham esse acolhimento. Não estou dizendo que é perigoso, que é bom ou que é ruim, né? Porque isso pode se tornar perigoso, porque é uma arma, mas isso não só dentro da religião, em qualquer outra coisa, né? Mas a religião, muitas vezes, ela é importante exatamente por isso, porque ela traz um sentimento de pertencimento às pessoas que geralmente elas podem não achar em outros locais, não por menos dentro de presídio, a parte da religião acaba sendo muito forte, porque presidiários e ex-presidiados são muito marginalizados, e dentro das igrejas, no geral, tem um trabalho muito forte com isso, então eles acabam se sentindo acolhidos. Porém, você tem um contrário também no ar, pelo menos tirando por experiência própria. Às vezes você se vê dentro de um grupo de pertencimento, mas você acaba não fazendo tanta parte desse grupo, né? Tanto parte desse grupo, porque não é a sua realidade, por assim dizer. Então, costumo dizer, por exemplo, eu cresci num bairro de classe média alta aqui em Guarulhos, porque minha família é muito antiga aqui, né? Então, antes de Guarulhos crescer, a gente já morava aqui. Deu sorte de ter crescido no bairro bom e tal. Porém, estudei minha vida inteira em escola pública. E eu via, claro, não que as pessoas da minha rua fossem, da minha infância, amigos da rua de infância, fossem mega ricos ou nada do tipo, mas a situação financeira deles na escola, com a escola que eu estudava, era muito diferente. Então eu sempre tive esse contraponto, sempre tive muita amizade com os meninos da minha rua, mas a minha realidade nunca foi a realidade deles, a minha realidade era diferente, muito mais próxima da escola que eu estudava, tanto que eles estudavam em escola particular, eu estudava em escola pública, e mesmo assim, dentro da realidade de alguns amigos meus dentro da sala de aula, como era uma escola pública de bairro, então você tinha pessoas de todos os bairros ali, e no geral não tinha nenhum bairro de maior pobreza, né? Então, a minha identificação era maior com eles, mas mesmo assim, muitas vezes eu não me via ali, porque você tinha pessoas que, sei lá, os pais eram empresários, já tinham uma melhor condição de vida, já era distante da minha. Então, eu também sempre tive, falando nesse aspecto específico, essa dificuldade de achar e de não, tipo assim, pertenço aqui, mas não sou 100%. Para mim, nunca foi um problema, mas eu sei que pode se tornar um problema para algumas pessoas. Como que isso pode ser, Dani? Como que se age nesses sentidos? Não sei, eu realmente não tenho conhecimento para falar sobre isso. Nem como falar, nem como puxar, não sei. Eu penso que isso entra numa questão muito forte da sociedade de tentar julgar e ter respostas estáticas diante de algumas coisas. Porque a gente age de acordo com o cenário que a gente tem. Então é isso. Até os grupos se tornam limitados. Então até a gente tenta alcançar o nirvana, eu brinco sempre, a completude, mas o social, que é o que você sempre fala, né? Uhum. Então ele interfere pra caramba, porque se você nasce num bairro nobre ou periférico, aí cada um, né? Você fica limitado àquele grupo, né? As religiões, aquele grupo. É o lance do amor da vida, da alma gêmea, que eu sempre falo também. Não tem como você falar que o cara do seu bairro é só alma gêmea no mundo de 7 bilhões de pessoas. Então, assim, na verdade, você fez dar certo com aquele cara. Porque só se existe realmente uma coisa muito mágica, espiritual, muito bonita, que fez com que sua alma gêmea fosse da rua de trás. Porque senão é só uma questão de adaptação, de pertencimento. Então, a gente se esforça para pertencer aos grupos que a gente tem ali próximo. Por isso que a gente nunca vai alcançar a completude. Às vezes eu alcanço no Tibete, mas eu estou aqui em Guarulhos. Às vezes eu alcanço na Austrália, mas eu estou aqui em Guarulhos. Então talvez eu nunca vá saber. Então acho que entra muito nessa questão, que cenário que você vive. Se você nasceu nesse cenário, e é complicado, né? Até eu brinco com você, porque eu sou mesmo, falando que ele é burguesinho, nascendo maia, não é que a gente fala. Com certeza. Porque a sociedade tem essa brincadeira não, no meu caso é brincadeira, mas essa tendência a julgar, mas ninguém escolhe o lugar que nasce, nem o pai e a mãe que tem, ninguém escolhe nada disso. Então a gente, é muito, muito interessante esse tema, realmente está me fazendo pensar em bastante coisa, porque a gente pertence aos grupos que nos são oferecidos agora pra gente se desdobrar. Aí é o Truman, né? Guilherme, eu assistindo 15 vezes o show de Truman nessa série.
né? Nessas férias, não, nesse isolamento, tô assistindo 15 vezes o show de Truman, porque assim, Tá inserida no negócio, né? eu tô inserida no negócio, o cara é aquilo que ele aprendeu, é aquilo que ele vê, é a realidade dele. Então, como é que a gente fica palpitando, né? Então, será que algum ser humano alcança? É uma pergunta para você agora. A completude, a totalidade, né? O processo, para que ele se individua, o processo de individuação de Jung, será? É possível isso? Ou tem que ser muito privilegiado? Cara, eu vou te falar de onde veio o assunto que provavelmente responda um pouco da sua pergunta. O assunto me ocorreu essa semana, a gente está mudando de espaço, né? Então eu estou pintando as paredes, a gente está fazendo as mudanças necessárias aqui. Então, durante uma das pinturas da parede, eu estava escutando música de um rapaz que chama Thiago El Ninho. A única coisa que provavelmente ele e eu temos em comum é o gosto pela música. Porque assim, ele é negro, pelo tipo de música que ele canta rap, mas tem muita conotação umbandista, né? Então, assim, se você olhar para ele e para mim, você vai perceber que somos provavelmente opostos. Mas eu gosto muito da música dele. E aí eu comecei a pensar exatamente nisso. Falei assim, como eu posso gostar tanto de uma música de uma pessoa que provavelmente não tem nada comigo, porque eu não sou uma pessoa religiosa, eu claramente, como vocês estão vendo, não sou negro, e não sou músico. Então, me ocorreu isso. Então, respondendo, talvez tenha ficado confuso, eu acho que talvez músicos, artistas, no geral, consigam achar esse pertencimento, porque o pertencimento se torna, vem tudo em volta dele, né? Então, por exemplo, um músico está inserido nesse ramo, então ele tem a liberdade de fazer o que ele gosta, então provavelmente a redoma de pertencimento fica em volta dele. Então, só por isso. Eu acho que nós, réis mortais, provavelmente temos dificuldades, até porque a gente tende a gostar de muitas coisas, então é difícil você fazer parte desses todos os grupos, né? Muito, muito difícil. Sabe o que isso me lembra? Assim que eu comecei a atender em consultório, eu fazia um grupo de supervisão em grupo, e a gente atendia bastante adolescente na época, você sabe, né, que eu já trabalhei muito com adolescente. E tinha muito casos assim de atender, às vezes em valor social, coisas sociais, muitos, principalmente homens, né, meninos, rapazes da comunidade, que eles escreviam rap, alguns poesia, e aí a família, normalmente em comunidade também tem muitas famílias fervorosas que são evangélicas, e achava aquilo um absurdo, e ele não conseguia entender, achava aquilo muito, na cabeça dele até patológico, achava que ele tinha algum problema, eles achavam que tinha algum problema, e um dos nossos trabalhos era esse, era tentar mostrar que isso não era um problema. Mas assim, quando você anda na Paulista e você vê os caras dançando, você vê os caras tocando, você vê que aquilo é uma realidade. Se você está numa comunidade evangélica, numa comunidade protestante, e você quer escrever um rap, né, que se você coloca um palavrão, a família inteira vem atrás, isso é patológico. Então acaba que isso também interfere psicologicamente naquelas pessoas e ela acaba não se sentindo pertencente, porque a realidade dela é aquela, né? Tanto que no Truman, vamos falar de Truman, ele só entende que ele pode sair dali quando ele pega alguns sinais. Se ele não pegar nenhum sinal, ele nunca vai querer, ele não sabe o que acontece, né? Então, é interessante que você traz essa reflexão, você viu os dois lados já muito cedo, né? Vivendo numa rua, né? Mas... Ah, tá, acabou o raciocínio? Vivendo numa rua onde tinham pessoas de colégio particular e você estava num público. Era isso. Ah, tá. Você acha que psicologicamente isso pode afetar no nosso crescimento? Uma pessoa que... Porque assim, apesar de eu, no meu caso, ver as diferenças e tudo, eu tinha intimidade com todos eles, com os dois lados. Isso só me fez questionar diversas coisas ao andar do meu crescimento. Enquanto eu crescia, me fez questionar muitas coisas. Então isso me trouxe mais questionamentos do que dúvidas. Eu tenho noção de qual é o meu lugar de pertencimento e todo o resto. Mas por uma pessoa que não tem isso, por exemplo, como você disse, uma pessoa que quer fazer poesia e enfim, não cresce num ambiente, mas a família é extremamente religiosa,
provavelmente pode esse sentimento, ou essas coisas, ou aquelas famílias que crescem, tipo assim, você tem que fazer isso da sua vida, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você não pode ser artista. Quais são os fatores psicológicos que isso pode trazer para uma pessoa em desenvolvimento, ou mesmo para um adulto já? Para mim, o resultado mais fácil é uma questão psicológica mesmo, uma questão emocional, eu não estou falando de nenhum transtorno, estou falando de ansiedade mesmo, pânico, depressão, que é quando você não vive de acordo com a sua essência, que no caso é um resultado de muita, muita frustração. Então tem um resultado bem ruim. Muitas pessoas não sabem nem porque se sentem frustradas, né? Elas têm uma vontade de fazer algo mais, mas são limitadas até, né, a tal ponto que elas não conseguem saber que existe alguma coisa que consegue chegar até lá. Então é só água abaixo, não tem, acho que, um resultado positivo de você podar. Algumas pessoas preferem ficar nessa zona de conforto, já sabendo que isso existe, e aí se permitem serem controladas, se permitem viver no mesmo trabalho uma vida inteira porque acham que nunca vai conseguir. As outras que tentam sair, fica igual aquele inseto tentando se debater ali, um peixe fora d'água se debatendo, que não consegue sair. Então, os efeitos são só negativos. E às vezes as pessoas que fazem isso, por exemplo, pais ou cuidadores, muitos não fazem por maldade, né? É aquele lance, eu tenho uma loja de sapato que era do meu bisavô, ele é sapateiro, aí meu avô é sapateiro, aí meu pai é sapateiro, e eu sou sapateiro, e acho que todo mundo é feliz porque é sapateiro, mas não é. Então, eles só reproduzem uma coisa que aprenderam, não é por maldade. Alguns são, em questão de controle, mas não é por maldade. Resultado só negativo. E eu vejo muito isso na sociedade. Acho que pouquíssimas são as pessoas que conseguem. Sabe, você nasceu para ser, é o que eu falo de semente. Você é uma semente de laranja e você consegue ser laranja. Na maioria das vezes você fica uma vida inteira sendo limão, porque você não aprendeu. Tem os privilégios, que é o lance, né, que a gente sempre brinca, né, da startup. Então o cara ganhou uma herança, abriu uma startup, fez um mega sucesso, nananã, e aí ele conseguiu alcançar a completude, conseguiu ajudar um monte de gente. O outro cara já não consegue porque ele não teve ali este cenário. E aí ele nunca se sente pertencendo a algo, mas na verdade é porque algo nunca pertenceu a ele. É complicado pra caramba, né? É aquela piada que eu fiz no ano passado com vocês lá no espaço, né? É muito difícil ser eu, porque eu sou branco, hétero, classe média e dono de uma empresa. Que contexto eu estou inserido, entendeu? Tipo assim, eu não posso brigar realmente contra o racismo, porque eu não sou negro, então tem aquele negócio do lugar de fala, não vou entrar nesses méritos. Mas eu não tô lá, homofobia é a mesma coisa, feminismo é a mesma coisa, então eu tô fora de todas as lutas. Eu basicamente sou um espectador, né? Eu lembro, exato. Mas tá por quê? Porque você nasceu branco, porque você Não, é hétero. sim, Então, assim, é um negócio muito. Então, o cara quer tocar. Cara, vou falar de novo da experiência que eu tenho, tá? O cara da comunidade quer tocar violino. Ele quer tocar na orquestra sinfônica, mas ele só consegue tocar na congregação cristã no Brasil, porque tem na comunidade dele. Então, assim, ele tá meio que pertencendo, porque é o único lugar que ele pode tocar violino, mas ele não se sente pertencente. Esse sentimento de pertencimento, né, do tema, ele não se sente, porque ele não compactua dos mesmos valores daquela religião, mas é a única coisa que ele tem. Como é que fica isso? Né, a gente sempre vai pensar no resultado emocional ali, numa confusão, numa frustração, numa tristeza. E é engraçado o seu exemplo, porque eu tenho certeza que muita gente que está escutando a gente conhece alguém que toca na banda da igreja que não é extremamente religioso, que só toca porque é o único local que ela consegue. Eu conheço pelo menos umas 2, 3 pessoas assim. Sim, sim. É engraçado isso, né? Sim. E até, né, quando que ela vai conseguir achar um outro lugar, se ela não tem, talvez, recursos para conseguir até pegar um busão e ir até o Paulista e descobrir, mas eu gosto de dançar capoeira, mas aqui não tem, a minha mãe, não sei o quê, ela é de outra religião. Se você não mandar um pouquinho, você não vai saber. Por isso que o amor da vida não é, minha opinião, tá? Isso é puro achismo, não é o que está do seu lado, é porque é o que está ali. E aí você projetou e tentou encaixar para ser amor da sua vida. O violino da congregação, a mesma coisa. Então, o pertencimento seria, numa opinião pessoal, não vou falar que é uma utopia, mas quase uma utopia, esse sentimento de pertencimento de totalidade. Agora, para a construção de personalidade, a gente pode pertencer a vários grupos, mas acho que eu fugi um pouco do tema das redes sociais, né?
Não, não era exatamente rede social, não. Fechou. A conversa era pra andar assim mesmo. Era mais o pertencimento, começou a tá certo. É. É um tema bem complexo, assim, eu acho, né? É uma coisa que, para ser bem sincero, eu acho que a gente poderia ter uns 2, 3 episódios aí falando disso, porque é uma coisa que todo mundo acha que se enxerga em algum grupo e se enxerga num grupo que não pertence, né? Sim, sim. E aí me veio uma coisa na cabeça agora, eu lembrando até dos profissionais da minha área que precisam defender que são de uma área só, ou de pessoas que têm questões musicais, políticas, não importa, que seja uma só, essa rigidez, ela dá uma falsa impressão, eu vou chamar de falsa, aí você vê o que você acha, de segurança, porque ter uma coisa só, ficar estático, pertencer a um grupo só, igual adolescente, eu tenho essa segurança de que eu sou isso sou eu, somos uma coisa, uma grande bolha, uma grande bolota ali. E, na verdade, não, né? É só uma falsa sensação de segurança, até porque se aquele grupo acabou, caiu um meteoro, acabou aquele grupo. Quem é você sem aquele grupo? Então, acho que as redes sociais, elas trazem essa, voltando, né, pensei nisso agora, traz essa ampliação também, de você poder se sentir seguro em diferentes grupos, em diferentes inspirações, porque você é um pouquinho de tudo. Não vem falar que no seu Spotify, no seu Deezer ali, porque o nosso Deezer, né? Você, você só escuta um estilozinho. Apesar que você eu posso acreditar, né? Você gosta de rap. É. Estilo Eu não. música, pra mim, é difícil. Essa semana eu falei pra Michelle, eu não aguento escutar mais as mesmas músicas, porque só toca as mesmas coisas. É verdade. Mas eu concordo com o seu raciocínio, porém o meu desembarca em um outro lugar, que é no isolamento de pensamento. Eu acho que as pessoas, com a rede social agora e esse relacionamento que a gente tem por comunidades e algoritmos, a gente fica muito preso apenas nos nossos grupos de pertencimento e a gente meio que esquece que existem bilhões de outras pessoas. Então a gente acaba, como a gente só vê isso por causa dos algoritmos, a gente só vê os nossos pensamentos. Então a gente acaba achando que o que a gente acha é unânime. A gente tem vários exemplos nesse momento, né, nesses últimos anos, e agora mais ainda. Mas eu acho muito perigoso exatamente por isso. Porque a gente vê as bolhas de pensamento em todos os lugares. Eu acho que as bolhas de pensamento são nada mais do que grupos de pertencimento, né? Uhum. Limitadores, né? Porque quando a gente fala de pertencimento, a gente geralmente pensa em, sei lá, em questão musical, raça, credo, mas a gente tá esquecendo de todo o resto, né? De preconceito, limitação de pensamento, limitação cognitiva, né? É. E esse senso de falsa segurança também, de que estou certo completamente, porque Exato. no meu feed do Facebook todos concordam comigo, né? E isso gera outra coisa que a gente já falou, que é o comportamento de manada, porque tudo desemboca num lugar só, né? Sim, sim. Então, é bem triste, né? Porque uma coisa que faz muito bem pra gente, como eu disse no começo, né, da parte da autoestima, acaba fazendo muito mal, pode fazer muito mal para uma sociedade, né, como um todo. Não progride, né? Ou você só progride com o grupo, faz a cisão sempre. Sempre tem separação e estimula muito preconceito, a falta de empatia, de conseguir. E assim, eu vejo até por mim, a gente segue, a gente escolhe, a gente tem uma autonomia na internet de poder escolher o que você quer assistir e de ler o que você quer ler. Se você não gosta de comentário, você oculta, você não olha para o comentário e aquele comentário pode te fazer crescer, pode te fazer evoluir, desenvolver outras ideias, chegar numa síntese ali. A gente está cada um na sua bolha. A gente está vendo pessoas que concordam com a gente o tempo todo. A gente falou disso também em outro episódio. A gente leu, acho que foi no retrasado. A gente tá falando uma coisa, concordando, mas na verdade a pessoa que tá lendo seu comentário tá pensando a mesma coisa. Então fica um jogando pro outro a concordância, mas na verdade eles só estão suprindo a sua necessidade pessoal. Uhum. Só jogando flores e É. deixando o ego mais forte. Eu A jogo gente daqui e chega. falo, olha gente, como eu penso isso e como eu sou inteligente.
Aí a pessoa que está recebendo isso está fazendo a mesma coisa sem saber. Uhum. Tem que acabar a cancelando. tecnologia. Não, mas aí vai acabar nossos vídeos, Guilherme. Aí não, aí vai ter que tomar um cafezinho com a gente. Depois que É acabar. melhor, né? Acho muito bom, Dani. Eu fiquei com mais coisas na cabeça. Talvez Né? tenha ficado outras dúvidas. Então, como eu tô meio youtuber hoje, eu acho que se as pessoas estão lendo não, estão ouvindo a gente, acharem que a gente deva aumentar mais, continuar falando disso e expandir o pensamento, deixa um comentário, manda uma mensaginha pra gente, né? Que quem sabe. Achei que foi um tema bem legal. Sim, sim. E é o início de um montão de coisas. Seria legal até pensamentos bem diferentes, né? Claro que não tem como escolher, até porque quem nos assiste também faz parte da nossa bolha, querendo ou não. Mas seria muito interessante ter um pensamento muito diferente para a gente tentar conseguir chegar num comum ali, ou não também, mas ser algo diferente, porque estamos também na bolha e fazemos bolha também. Sim, sim, com certeza. Eu achei inevitável a gente não fazer isso, né? Nem participar. Discutir outras músicas. Não, e assim, é gostoso a gente ler e falar para as pessoas que vão concordar com a gente, né? Tipo assim, é inerente mesmo. Não tem como você se sentir bem e falar, putz, só que eu tô certo. Ou alguém falar. Pode falar. Pode falar. Não, eu tô falando, e a gente não tem mais resiliência, assim. A pessoa vem com a opinião de falar, lá, ó, lá. Que idiota, que otário, falando aqui o negócio. Não sei se antigamente eu não sou da geração passada, se era assim, mas hoje a gente é bem flexível. Né? A gente, geração, sociedade, é bem flexível. Alguém vem falar alguma outra coisa fora da bolha, né? As pessoas excluem, cancelam, como a gente já falou no outro vídeo. Não sei, eu acho que não tem nem comparativo, para ser bem sincero, porque são diferenças tão grandes de sociedade, assim. Uma sociedade tecnológica com internet para uma boa parte da população, não tem como você comparar para uma sociedade que viveu só de informação de rádio, televisão, ou que nem isso, né? É difícil você comparar, não dá pra, eu acho que não tem como saber. Não tem. Você viu que a radionovela voltou? Voltou? O Spotify começou com uma novela agora de áudio, e aí os jovens estão à loucura. E falaram, nossa, os jovens descobriram a audionovela. Nossa, eu não sou esse tipo de jovem, não. Eu não vou ver nenhuma audionovela. Mas eu quero ir num drive-in de cinema. Ah, legal, eu queria Então, também. puta que idiota, né? Eu acho que vai ser muito louco. Eu sempre tive vontade de ir, mas. Não tinha. Não tinha, exatamente. Eventualmente aparecia uma de São Paulo, mas só com filme velho. Eu espero que tenha uma com filmes novos e tal, porque eu acho que é uma experiência muito boa. Deve Você ser. vê, né? Então, as coisas estão voltando, assim, muito, muito interessante. A gente corre, corre. Aí é outro vídeo também. A gente corre, corre, corre e cai no mesmo buraco. Dark. É Dark. Vamos falar de Dark, né? Vamos falar de Dark? Quem quer um vídeo de Dark aqui? Dani, no último episódio que eu postei, que secretamente ele é chamado de episódio aleatório, Sim. não teve, eu acho, o nosso momentinho de pergunta aleatória. E hoje eu trouxe uma. Tá. E eu queria voltar, porque se eu lembrar qual que era a pergunta, porque eu esqueci agora. Ah, lembrei. Que rápido. É que eu achei, eu deixei anotado. Eu queria fazer porque é um termo específico que eu nunca escutei muito, assim, não é muito debatido. É um termo que não é comum de se ouvir, não sei se você já ouviu, você vai me dizer. E é uma coisa que a gente também meio deu uma pincelada em algum outro episódio, não lembro qual, por cima, que é sobre normose. Já ouvi. Tá? Ai, cara, o cachorro tá me empurrando. Então, que é sobre normose, então não vou dar a pincelada no que é. É um conceito de filosofia e medicina holística para se referir a normas, crenças e valores sociais que causam angústia e podem ser fatais. Em outras palavras,
comportamentos normais de uma sociedade que causa sofrimento e morte. Basicamente são aquelas regras não ditas que a gente meio que faz só por fazer e muitas vezes podem causar sofrimento mesmo, morte, sei lá, coisas do tipo. Queria só saber o que você acha. É um pensamento muito complexo, que você pode ler para vários ramos, mas eu achei o termo em si muito legal. E, sei lá, vai daí. Sei lá também. Boa sorte. Um total de não sei. Me lembra aqueles filmes onde você joga um negocinho e aquele negocinho acaba matando uma pessoa. Ele cresce a tal ponto, ele sai com o vento e mata alguém. Você tá falando isso por causa do carrinho também, né? Não, na verdade, Ah, não foi do carrinho. Foi um outro episódio que a gente falou disso. E é bem real mesmo. A gente tem vários modos de comportamento que são basicamente porque sim. Entendeu? eu não sei se entra nesse conceito de normose. Eu estava assistindo um vídeo da Rita, que você não assiste, que eu sei, o Edu assiste, da Rita Von Hahn, e ela, para a revista Elle, eu acho, e ela estava falando das palavras, né, as palavras que a gente não pode usar, mas eu acho que entra nesse conceito de normose, judiar, denegrir, essas coisas todas são como a gente faz, que se torna normal, e a gente nunca parou para refletir. Acho que é essa falta de parar para refletir, porque estamos dentro da bolha e não respinga na gente, a gente não para refletir. Aí já, resumão de todos os vídeos, não precisa assistir só essa parte. São todas as ideias que a gente já chegou até hoje. E é um comportamento de normose também. Acho que entra na questão de normose. Como é que a gente continua falando isso sem parar para pensar o quanto aquilo machuca, ou tem um histórico, né? Um histórico ali de uma violência, de um negócio criado mudo e um monte de outras coisas. E a gente usa, por isso que eu falo, né? Quando você não sabe, a gente até perdoa, entrando nesse contexto de normose. Se você realmente é ignorante diante daquilo, ninguém nunca te falou, você nunca parou para pensar, eu posso te perdoar e aí você pode evoluir. Agora, a partir do momento que eu assisti esse vídeo da Rita, e aí eu vejo, olha o contexto da palavra judiar, denegrir, ou todas as outras coisas, né? E eu continuo falando, aí é safadeza, né? Aí não é mais normose. Então, eu não sei se... não consigo pensar em mais nada além disso, mas eu não sei se esses comportamentos, essas coisas de normose da nossa sociedade, até onde não é safadeza. Muitas coisas que já foram faladas e continuam sendo normais. Não sei, se a gente tem, mesmo, sei lá, vou pegar, por exemplo, drogas. Você teve períodos da humanidade onde o consumo de droga era normal, que não era discriminado ou nem recriminado. Você tem locais e períodos que passou a ser recriminado, então você tinha realmente pessoas que morriam por causa disso e tal. Você tem lugares que ainda não são, então, assim, coisas que são da normose, elas são muito variáveis ao longo do tempo, né? Então, é difícil de falar só uma coisa, porque realmente, né? Você tem várias coisas que vão mudando ao longo do tempo, que vão caindo na normalidade e vão depois deixar de ser normal. E que é de acordo com o interesse daquela sociedade dentro daquele tempo. Sim. Só que, acho que pelo conceito que você trouxe no início da pergunta, às vezes vem de uma violência ou de coisas capazes de matar alguém. Eu acho Então, essa que droga é isso, né? Tipo assim, você tem pessoas que morrem todos os dias, direto e indiretamente por causa de droga, e para muitas pessoas é normal. Tipo assim, o cara que vende droga ser preso, morrer, é normal. E, entendeu? Isso faz, eu acho, não sei, isso faz parte da normose. Tipo, é isso aí, a coisa é assim. Antes não era, talvez daqui para o futuro não vai ser. As palavras são as mesmas coisas, as pessoas eram atingidas e tá caindo numa parte que vai deixar de ser normal usar algumas expressões, né? E depois talvez outras expressões vão ser descobertas que são erradas e vão ser reinseridas e ressignificadas, né? Porque uma coisa que também é muito interessante é isso, a ressignificação. Você tem expressões que podem ter tido o seu nascimento em cunhos racistas, homofóbicos e tudo mais, mas ao longo da história ela foi sendo ressignificada,
que, apesar da origem dela ser uma, hoje em dia ela tem outro significado totalmente diferente, que não é com aquela que foi criada originalmente, né? Sim, sim. E que vai mudar com o tempo. Esse lance da normose vai entrar também, você falou das drogas, mas a gente nunca consegue sair de um vídeo sem falar da pandemia. Na verdade, sou sempre eu que toco no assunto, porque eu sou terrível. Mas também é esse lance. Hoje, para algumas pessoas, já entrou na normose morrer tantos mil por dia. No futuro pode não ser. Então, quando Sim. vier a vacina, não tiver pandemia, daqui a 2 anos, que seja, numa esperança, tudo bonitinho, entre muitas aspas, porque bonito nunca foi, mas se morrer mais de 200 pessoas no dia, fala, nossa, hoje morreu tantas por gripe, sei lá, Que por bom, dengue. né? Que bom que só morreu isso. Exato, mas hoje morre tantos, fala, gente, é assim, vamos fazer a festa junina, vamos acender uma fogueira no sítio, vem 15 pessoas aqui, porque tá morrendo mesmo, vai fazer o quê? Entra na normose. Então, é muito bem de acordo com colocado. os interesses de uma sociedade que tem ali um privilégio, um pertencimento, juntando tudo do vídeo. Então, é o interesse daquela pessoa que comanda. E aí vai entrar na normose, depois não entra mais. Aí sai, entra outra coisa. A última pergunta que eu tenho para te falar, com base em tudo isso que a gente disse, é: você acha que foto sem máscara já pode ser considerada nude? Olha, dentro de casa não, dentro de casa não. Fora, para mim, é um desrespeito total. E outra coisa, não vem postar foto do atual como TBT, tá? Porque, enfim, quem me assiste, quem passa comigo aí que assiste esse vídeo, vamos lá falar sobre isso, que é postar a foto como TBT, sendo atual de uma festinha, soube, né, de baladinhas em São Paulo que estão fazendo festinhas ali, baladas conceituadas, tá? E estão abrindo as portas para os amigos ali, cobrando um negocinho que tá rolando. Então, é nude sim, é uma pouca vergonha, é uma sacanagem. É um grande nude. Adorei. Então fechou, Dani. Muito obrigado. Prazer estar de novo conversando com você. A gente ficou uma É semana de sempre. gap aí, devido E à aí você mudança veio. e a meus problemas de tempo e horário de esquecimento. Mas estou de volta aí. Com a Desculpa roupa de gay. novo. Que eu vim de Miami, porra. Tô de gap. Pra que só quem trabalha no aeroporto sabe. Ai, gente, é isso. Continuem, se quiserem, nos assistindo. Se quiserem nada, continua assistindo aí, manda todo mundo. Continua. Tem que querer, não, só tem É que isso. assistir. Em Até cair breve, na normose. novidades. É isso aí. Isso aí. Em breve, novidades. Valeu, Dan. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Beijo. Até semana que vem. Tchau.